Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos para a primeira partilha da da Escola na Divina Vontade, da Escola da Divina Vontade, estudo 56, Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, parte 2. Então, nessa parte 2, né, Jesus já vem nos falar sobre que tem, né, que às vezes as pessoas podem falar, é possível essa vida, né, da gente viver dando a nossa vontade para Deus, a nossa liberdade para Deus, que a pessoa pensa assim que não pode viver sem isso, né, mas não entende, né, que foi o propósito original da nossa vida. E às vezes a pessoa pensa assim, nossa, essas pessoas que vivem da sua vontade, essas pessoas então não vivem mais, né, não comem mais, não trabalham, não faz nada, como que vai ter a vida de Jesus, né? E pensa no Jesus assim, só numa parte assim mesmo de Deus, né? Dele esplendoroso. E que ele não viveu, né? Como a gente vive, não pensa na simplicidade, mas na verdade, essa vida que nós vivemos,
né? Essa vida a qual o Senhor nos colocou, com a nossa família, com o lugar que nós trabalhamos, né? Essa vida já é a vontade dele, o estado para o qual nós vivemos, né? E a Nossa Senhora, né? Muitas pensam assim, né? Nossa, e pensa nela só de uma forma sobrenatural, então sente assim que é muito difícil imitar ela e Jesus, porque vê ele só assim, como se estivesse brilhando 24 horas. E pensa assim, que para fazer atos para Deus tem que ser só no glamour, acha que é só glamour, mas Deus é sereno, né? Então é na simplicidade que Nossa Senhora viveu, na divina vontade mesmo, cuidando de Jesus, cuidando da casa, fazendo as orações, tendo a vida dela como a gente tem. E isso foi a vida dela na divina vontade. E Jesus também, desde que nasceu, na sua pequenez ali na casa de Nazaré, né? Sendo bom menino, obedecendo, brincando com os vizinhos, né? Com as crianças vizinhas e, enfim, crescendo nessa simplicidade. E essa foi a vida divina dele, né? Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas se eu dar minha vontade para Deus, isso é impossível viver desse jeito, porque imagina que ela vai ter uma outra vida e que ela tenha que deixar de ser totalmente assim, largar toda a questão humana, da humanidade dela, da natureza, né? Para viver de um jeito assim, mas não consegue ver isso na simplicidade. E aí, conhecendo Jesus e Maria, vendo a vida deles, é que a gente vai entender como aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E os atos da divina vontade é tudo, né? É tudo o que, o que nós fazemos. E Jesus e Maria também teve esses atos, né? É cuidar da vida, cuidar da casa, cuidar das coisas, né? Eles viveram a vida deles na divina vontade, como Deus escreveu, como Deus determinou, né? Então nós também vivemos desse jeito, nessa simplicidade mesmo, né? Nossa vida do dia a dia, na nossa casa, no cuidar da casa, no fazer a comida, né? No viver a vida, né? Mas não só isso, né? Não é só isso, é o conhecimento de Deus, porque nós estamos na terra para conhecer, amar e servir a Deus. Dá para fazer isso tudo. Conhecendo, amando e servindo a Deus é que a gente vai saber quais atos Deus quer de nós. Como Deus quer que eu seja uma esposa, como que Deus quer que eu seja como filho, como Deus quer que eu seja como pai, como Deus quer que eu seja no meu trabalho, os comportamentos que eu devo ter, como Deus quer que eu seja na igreja, né? Então, precisa conhecer a palavra de Deus. Então, esse é o caminho, né? Esse é o caminho, né? Deus dirigindo a sua vida, né? Cada dia é Ele que dirige, né? Você aceita tudo o que acontece e vai correspondendo à demanda do dia, aquilo que Ele te manda, se dispõe a fazer a vontade dEle constantemente, né? Aceita a pequenez, a simplicidade mesmo, de fazer tudo dentro da ordem, dentro do tempo, dentro do que Ele te permitir fazer. Mas o mais importante, Ele é o primeiro lugar de tudo. Porque tudo que você vai fazer por Ele. Você não vai viver mais para fins, para interesses próprios, né? Aí eu quero cuidar de tudo para meu esposo gostar de mim, para meu esposo me elogiar, para ele dizer para mim que eu sou uma ótima esposa. Então, para finalidades humanas, não, você vive para a glória de Deus. E para saber o que dá glória a Deus, precisa conhecer a Deus, para saber o que vai glorificar Ele, quais os atos na nossa vida vai glorificar Ele, né? E Ele quer viver nessa pequenez na nossa vida e nos ensinar em tudo louvar a Deus, em tudo conhecer e amar a Deus, em tudo ver a ação dEle, entender o propósito dEle, né? Louvar Ele por tudo na nossa vida. Então precisamos conhecer a verdade, a palavra de Deus. Ele é o primeiro e único, né? Sem o conhecimento dele, a gente não sabe como agir, como se comportar, como viver, como corresponder ao nosso ofício, porque tem uma forma que Deus quer que nós correspondamos ao nosso ofício. Ele não quer que a gente leve tudo de qualquer jeito, né? Não, eu não quero também um exagero, um apego, né? Então tudo tem uma ordem, tem um tempo, tem uma finalidade, né? E você vai atendendo, vai correspondendo às coisas, vai eliminando as tarefas, vai respondendo aquilo que te aparece, sem desesperar, né? Sem ficar com ansiedade, já sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda. Não, mas é viver no abandono, na vontade de Deus. Mas para isso precisa conhecer Ele, né?
E é conhecer ele do jeito certo, né? Como ele é mesmo, e no jeito que está na palavra dele, íntegro, penetrar nesse sentido do evangelho verdadeiramente, né? Não superficialmente, mas é aquilo que ele diz mesmo, porque aquilo que ele diz lá não é brincadeira, é sério. E até conhecer ele como realmente ele pensa, como ele é. Por isso que traz os escritos dele, que ele revelou através da Bíblia, mas também através das místicas, né? Que são os livros que Jesus traz, para que a gente conheça ele de verdade, quem ele é, para a gente poder viver conforme ele é, né? Sendo também outro Jesus, correspondendo também na nossa vida de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de filho, mas sendo também, né? E Jesus e Maria viveu todos esses atos também para nos ensinar a viver eles em Deus, né? Então, precisamos conhecer o Senhor, mas do jeito certo, né? E para isso, conhecer o Jesus do jeito certo não vai ser simplesmente você ver, olha, Jesus fez caridade, né? Fez milagres, então é assim também que você é outro Jesus. Ah, Jesus é o bom samaritano. Ele ajuda as pessoas como fez o bom samaritano. Então eu vou ser um bom samaritano na vida dos outros que eu já estou sendo Jesus, que já sei tudo de Jesus. E a pessoa acha que a fazer a caridade já é se parecer com Jesus. Fazer atos externos já revela se ela é Jesus ou não, que ela está sendo como Jesus ou não, porque ela só vê o externo, só o externo, mas não vê profundamente o mistério, né? Porque tudo que Jesus fez, todas as curas e milagres que Jesus fez, revela o que queria fazer no espírito, o que ele veio fazer no espiritual do homem. Ele veio curar os cegos, ele veio limpar os corações, a lepra dos corações, a lepra do pecado, né? Ele veio tirar esse mal. Então, assim, é isso que ele está ensinando, né? É isso que ele está ensinando e mostrando o mal do pecado, o mal que é o pecado, né? Nos ensinando a não pecar, porque o pecado é totalmente o ato oposto a ser um filho de Deus, né? O ato totalmente oposto ao propósito para qual nós somos criados. Então Jesus vem nos ensinar a amar a Deus corretamente, obedecendo Ele, colocando Ele em primeiro lugar, né? Obedecendo a palavra dele, né? Levando a sério os seus ensinamentos. E o pecar, jamais, porque o pecado foi ter escolhido algo contra Deus, foi ter deixado de amar a Deus e ter amado a criatura e ter amado a si mesmo. Então ele nos ensina a negar nós mesmos. Então ele vai nos ensinar a ir contra o pecado, a evitar o pecado, não gostar do pecado, não querer pecar, né? Então não basta, ah, não, é só eu fazer como Jesus, manso e humilde, né? E ir lá e ajudar alguém, mas e o pecado? Não se importar com isso, né? Então é muito complicado isso. Então, ele vai nos ensinar a odiar tudo que é contra ele, né? Tudo que não é dele, né? Jesus é esse modelo, né? Ele é um modelo perfeito de obediência a Deus, de obediência ao Pai, né? Do que é o morrer para si. É com Jesus que a gente aprende o que é o morrer para si, né? O que é negar a si mesmo, né? Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, precisamos conhecer Jesus e imitá-lo. Ele é um modelo, né? Ele é um modelo. Só que o que está acontecendo hoje? Ah, Ruth, você fala de Jesus hoje também, que dá ele como exemplo na igreja. É, mas às vezes ensina de uma forma totalmente fundamentada na teologia da libertação, né? Ensina tudo diferente de Jesus, distorce o evangelho, né? Fala do Jesus, né? E fala, ó, seja como Jesus é seu bom samaritano, fazer a caridade. Então, não importa se você está vivendo pecado, se você nem conhece a Deus, nem procura saber se é isso que Deus quer que você faça. Não importa ter intimidade com Deus, não importa essas coisas sobrenatural, não. Isso vai te deixar muito. A pessoa que ficar muito rezando espiritual não vai fazer caridade, vai ser uma pessoa egoísta. Para mostrar que você realmente é de Deus, vai lá e se participa de tudo, ajuda, esteja em todo lugar, mostre mesmo prontidão e fica num ativismo enorme das coisas, né? Mas e leva tudo para o âmbito fraterno. Então pega Jesus, aquilo que interessa na passagem de Jesus e traz tudo de um jeito de fraterno. Então pega a Eucaristia e chama de banquete. Tira a sacralidade, né? Tira o sagrado. O homem está tentando ressignificar as coisas sagradas, tentando dar outro significado, né? Totalmente meramente humano.
Então fala, é o banquete da fraternidade, onde todos são chamados. Jesus chama todos, aquela coisa, né? Assim, horrorosa, né? Ah lá, o Judas também estava, então não importa se você for Judas, vai participar também, né? Pode chegar, chega mais. Então transforma as coisas santas, né? E aí pega os evangelhos, não, gente, não precisa penetrar tão profundamente no que Jesus está falando, não. Ele multiplicou o pão para nos ensinar também a doar alimento, né? Também nos ensinar a fraternidade, ensinar a dividir as coisas. Então pega a palavra de Deus e vai pregar nas homilias, mas de um jeito totalmente humano. E acha que Jesus veio nos ensinar uma vida humana, em que o homem faz o possível para ser a melhor pessoa do mundo, com seus pensamentos, e, e seja você mesmo, com seus pensamentos, que seus pensamentos são iluminados e vai mudar o mundo, né? Que Jesus vem nos ensinar a amar uns aos outros e aceitar um ao outro, não importa se o outro está no pecado. Se você falar alguma coisa, você está julgando. Se você falar, olha, você não está certo, não. Você está sendo a pessoa que divide, não pode ser desse jeito. Então vão pegando, trazendo um outro sentido humano, meramente humano. E traz um Jesus conforme os olhos da vontade humana da pessoa. Traz um Jesus ao próprio gosto, né? E não o Jesus do Evangelho, porque fala profundamente, que não fala de uma forma vazia, de forma dúbia. Não, ele é o que ele é simples. Por que ele é simples? Porque aquilo que ele fala é aquilo que ele fala. Aí pegam e traz e acham que Jesus é dúbio. Aí Jesus está querendo, né? Fica tentando mudar as palavras de Jesus, fica tentando dizer, não, gente, Jesus falou isso por causa desse contexto tal, né? E fica tentando massagear o ego das pessoas. E é horrível isso. Tá tudo errado. Tudo errado. Então só pega aquilo que interessa de Jesus. Quando fala renuncia a si mesmo, isso aí passa até correndo. Até correndo. Aí, gente, ó, renuncia a si mesmo. Aí isso não, isso pega. Mas como que isso pega? Renuncia a si mesmo. Ó, você que tá aí na sua casa e comendo, tem arroz, feijão, carne aí pra comer, ó, renuncia a si mesmo. Vai fazer uma marmita e levar. E ver se o seu vizinho não tá precisando. Renuncia a si mesmo, ó. Não queira ter muita coisa não, que tem gente que não tem. Divida o que você tem. Renuncia a si mesmo. Então ensina nesse sentido, né? Que é isso que vai salvar, mas não importa se a pessoa está fazendo isso por interesse, até de salvação. Não importa se ela está fazendo isso, mas ela está querendo ser vista. Não importa se no coração dela ela está deixando de fazer a caridade com o próprio Deus, que ela não está amando a Deus, mas se ela está fazendo isso, ela já é ótima. E todo mundo é ótimo, e todo mundo é lindo com seus pensamentos, e cada um com seus pensamentos traz um novo entendimento para a igreja, e a igreja precisa estar aberta para ouvir, cada um com seus pensamentos, pois vai aprender muito desse jeito, mas o único que não pode ser ouvido é Jesus Cristo, porque o que ele fala incomoda, o que Jesus fala cala a boca das pessoas. O que Jesus fala é muito não. Jesus é muito. Vai amargurar muitas pessoas. Seu. Quando você abre a boca, Jesus, você causa angústia. Você causa perturbação, Jesus. Quando você fala, você toca lá dentro da gente. A gente não quer isso, né? Nós queremos isso não. Então, assim, pega só a parte de Jesus que cabe no argumento, né? E o resto é muito triste. É muito triste. E não foi isso que Jesus fez, né? Então, os sinais, então, assim, estava falando, né, que a purificação da igreja é justamente, né, Deus levantar vozes para mostrar o que está errado. E hoje a igreja também está lutando muito contra essas vozes, né? Porque ela não está querendo a purificação, ela tá brigando contra a sua própria purificação. Ela está brigando com a cruz, brigando com o bem. Então, ela está muito brava com os leigos que estão falando, com os leigos que estão estudando, com os leigos que estão usando do seu meio também de profissão, para ir fazer uma matéria, como são jornalistas que vão até o sínodo, né, acompanhar e trazer tudo para o povo cristão. Eles não querem, porque eles querem esconder o que está acontecendo lá. Eles querem o povo ignorante. Não, não, vai fazer a caridade, filha. E tá ótimo, e não precisa falar mais nada. Padre, mas tá tudo certo mesmo, é isso mesmo, padre. Não, não, tá ótimo, vai fazer uma caridade e acabou. E cala a boca, e vai fazer a caridade e cala a boca. Nós queremos você tirando
A mão, a carteira, tirando a carteira do bolso. Nós não queremos você abrindo a boca, nós queremos você tirando a carteira do bolso. Abre a sua conta, abrir seu coração é abrir sua conta, é abrir seu bolso. Fez isso, acabou, cala a boca. Então, assim, eles não querem que falem, mas é assim que Deus purifica, e sempre foi. Foi assim que Deus purificou. Por isso que tem a ligação muito forte da igreja com Israel. Porque Deus sempre mandou os profetas boca aberta para denunciar aquilo que eles queriam esconder. E eles ficavam com muita raiva mesmo, né? Então é muito sério, muito sério. O trem é feio, né? E o triste é saber que os padres sabem, né? Do que Jesus fez. Eles fizeram teologia, eles se aprofundaram muito, né? E assim, apesar que mesmo a teologia hoje, os estudos, assim, eles estão tirando, né? Até os doutores da igreja, Santo Agostinho e tal, eles pegam a parte, assim, também que interessa, né? Então, a parte mais espiritual também não interessa para eles, a parte mística não é levado mais para a teologia, eles querem a prática, o ativismo mesmo, mas é uma prática sem o espiritual, né? E assim, sem o entendimento do que Deus quer. E às vezes os sacerdotes estudam, mas não tem um encontro mesmo profundo com Jesus, uma vida espiritual, não conhece Jesus. Passa tanto tempo para ser sacerdote de Cristo, mas não consegue fazer um encontro realmente pessoal com uma pessoa de Jesus. Porque para fazer esse encontro com Jesus, como que a gente marca encontro com Jesus? Conhecendo a palavra dele, é o nosso marcar encontro com Jesus. E Jesus deixou tudo aí para nós encontrar com ele. Ele fez todos os caminhos. E ele falou: buscar e achareis. Não precisa esconder. O Nicodemos foi lá, né, na noite procurar Jesus, né? Na noite, então tá bom, na noite também, que é aquela da escuridão, de você, na simplicidade, não querer mostrar para ninguém, no seu coração mesmo, na noite, no momento assim, íntimo, né? No seu quarto. Então, vai buscá-lo, pega a palavra dele, vai se encontrar com ele. Jesus, mostra-te, me ensina a entender o que o Senhor está dizendo de verdade. Eu quero te conhecer como você é, não como eu idealizo, mas eu quero você. Eu gosto de você natural, Jesus. Eu gosto de você na divina vontade. Eu gosto de você como Deus, como saiu de Deus, né? Que ele é a sabedoria, né? Eu quero você como você é. Eu não quero fantasiar você. Eu não quero pegar você e transformar de um jeito que eu gosto, não seu. Eu quero você tal como é. Você é o que é. Você, ele fala, eu sou o que sou. Eu quero isso. Então, assim, buscar mesmo, conhecer. E assim, essa parte espiritual também não ensina para nós. Eu não sei se pensa que a gente é burro, se pensa que a gente é estúpido demais e não vai ser capaz de entender o espiritual. Às vezes pensa assim, não, eles não conseguem entender o espiritual. Manda dar comida para alguém que já está ótimo demais. Não pede uma penitência deles ler algum livro espiritual, não, vai matar eles. Dá a penitência deles fazer uma caridade, é o máximo do máximo que você pode. Não está interessado em levar a gente a conhecer a Deus. Não acha que a gente é capaz de Deus. Está no catecismo da Igreja Católica que nós somos capazes de Deus. Não por nossa própria força, porque somos bons. Porque Ele quer se dar a nós. Porque é Ele que vem. Não é nós que vamos, é Ele que vem. E é Ele que manda o Espírito Santo e nos deu inteligência, memória e vontade para conhecê-lo. Ele nos fez para viver com Ele. Por que que não deixa? Por que que isso não ensina? Por que que acha que a gente é burro e a gente só entende a linguagem bárbara? Que isso? Não é mais assim, né? Tem Espírito Santo aí, acha que o Espírito Santo é fraco? O Espírito Santo na pessoa produz pessoas bárbaras, pessoas é, totalmente analfabetas espirituais. O Espírito Santo vem em socorro nossas fraquezas. Então, então não acredita na ação de Deus. Então pensa que isso não é importante. Vai fazer. Se elas forem espirituais demais, ninguém mais vai dar dízimo, ninguém mais vai fazer caridade. Ao contrário. Aí que vai fazer mesmo, porque vai conhecer Jesus e vai ver o seu próximo como Cristo e vai fazer tudo, mas sem desespero, sem exagero, sem ficar preso nisso, tudo no seu devido lugar. Quando Jesus falar, vai lá, filho, ajudar, a situação vai vir na sua cara para ajudar. Vai vir, filho, é sua vez de ajudar. Filho, faz uma oração. Vai fazer, entendeu? Então não acredita no Espírito Santo, educador das almas, né? É muito assustador, né? Ensinar esse espiritual para nós, ficar deixando o povo passando fome, 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 fome.
na penúria, né? E dá para nós a comida, a pior comida, servindo o vinho menos bom, né? O pior, em vez de servir o vinho bom, que é a palavra de Deus nua e crua como ela é, né? E ensinar para nós, gente, vamos além, vamos aprofundar. Não vamos ficar presos em cura física, não. Vamos ver o que Jesus está ensinando aqui, né? Coisas assim, né? Pra gente conhecer e amar nosso Deus como Ele é, pra não chocar depois quando a gente conhecer Ele ficar, ah, eu não sabia que o Senhor era tão assim, mas pois é. Então, tipo assim, porque isso vai fazer as pessoas ver Jesus mais distante ainda delas. Eles acham que assim vai fazer. Não, olha pro seu próximo, que olhando e ajudando o pobre, você vai ver Jesus. A sua melhor forma de encontrar Jesus é no pobre. Não tem outro jeito de você ter uma experiência maior com Jesus do que com o pobre. Ao contrário, a pessoa vai ficar vendo o humano. Ela vai ficar vendo o humano e às vezes ela vai se decepcionar tanto com o humano, porque mesmo alguém na pastoral que cuida do humano, ela vê pessoas tão doentes, pessoas que não. Nossa, o padre falou que é Jesus, mas está difícil. Eu não vou ser hipócrita. Eu não estou conseguindo ver Jesus nessa família que nós viemos ajudar, que nós vimos que é gente que vive da droga, que não quer tratamento, gente que se a gente quer ajudar e dar um estudo, não quer estudar, inventa um monte de desculpa, e quanto mais a gente ajuda, mais desculpa eles arrumam. Quanto mais a gente dá solução para eles, mais eles põem dificuldade. A pessoa não vai conseguir ver Jesus nem aqui nem na China. Ela vai ficar assustada, ela vai ver só trevas. E aí ela vai ter uma decepção com o humano. Por quê? Porque ela precisa encontrar Jesus para entender como também encontrar no humano, como ver além do humano o próprio Cristo e ver o que o Cristo está mostrando através daquilo. E conseguir amar apesar de. E aí, às vezes, ela não consegue amar, né? Ela se sente falsa. Lá no fundo, ela volta se sentindo falsa. Ela volta se sentindo assim. Não é que Deus está dizendo que ela é falsa, que ela não amou ali. Mas ela vai ficar se culpando, se cobrando. Eu não estou conseguindo ver Jesus. Esse é Jesus. Jesus é assim. A gente quer ajudar ele põe dificuldade. É assim que Jesus é. Então, assim, a pessoa querendo ou não. E essa decepção, essa dor é de Deus, né? E Deus usa dessa dor, né, para mostrar, filho, não adianta, o humano é um poço sem fundo. O humano vai estar sempre te cobrando alguma coisa, né? Filho, eu tô te permitindo isso para te livrar de você ficar olhando para o humano, para você ir para mim, né? Para você vir para mim, né? E ver que essa mesma dor eu compartilho com você essa dor, porque é a dor que eu sinto em relação aos homens. Então, tipo assim, só que às vezes ela não vai tentar falar pro padre e levar essas questões e não vai conseguir ajuda. Não vai conseguir, ó, filho, não julga nada, não. Só faz e não julga nada. Mas como, padre? Eu senti uma amargura, e essa amargura é de como é que ela vai, se ela não conhecer Jesus, como que ela vai entender que é de Jesus? E aí quando ela vê os livros de Jesus, conhecer Jesus e ver o que Jesus passa com Judas, o que Jesus passa com aqueles 9 leprosos foi curado, um só voltou. Então, assim, coisas assim, aí ela vai percebendo, só que é preciso olhar para Jesus. Se ela olhar para o humano, ela fica decepcionada, ela pode ficar até depressiva. Depressiva, porque ela vai esperar do humano, nossa, ninguém agradeceu, ninguém elogiou. Ela pode ficar até depressiva e precisa de alguém espiritual, né, que está ouvindo Jesus para ajudar. E aí eles pensam que não, pessoas espirituais na igreja só vai arrumar confusão, não. Vai ajudar justamente essas pessoas, porque vai ensinar, vai mostrar para elas, olha, vai ensinar para elas. Então, assim, então não adianta ser só ativista, né? Fazer as coisas por fazer, né? Sem essa base espiritual, sem Jesus na veia, você não faz nada. Ele é a sua força. Então, é muito importante, né? Entender isso. Então, deixa eu ver aqui mais o que Jesus falou. Então tem que ensinar de verdade, né? Os padres sabem, né? E eles são formados para ensinar o povo o sentido espiritual dos atos de Jesus. E por não fazer isso, as almas vão ficando assim muito vazias desse espiritual, desse interior. Porque o que é exterior engana, é o que Jesus fala até da hipocrisia. A pessoa tem duas realidades, uma coisa é o que ela é por fora, outra coisa é o que Deus está vendo dentro. Entendeu? E às vezes a pessoa nem se conhece, porque a gente aprende a se conhecer mesmo conhecendo a Deus, porque o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Quando a gente vai vendo Jesus, a gente também vai se identificando com aquilo que não é parecido, que tem que mudar dentro de nós. A gente vai se conhecendo, vendo quanto a gente é mesquinho,
o quanto a gente pode ser vaidoso, tanta coisa. E precisa tirar essas coisas, precisa tirar o pecado. Mas às vezes a pessoa não sabe nem o que que é o pecado, o que que é o vício, o que que é a paixão, o que que é isso, o que é aquilo. Porque nem ela própria se conhece totalmente. Deus olha isso também, e não vai cobrar se as pessoas não estão sendo alimentadas e não estão sabendo, né? Então acaba que nessa situação de ignorância ainda serve para... Mas fica uma situação triste, por quê? Porque a igreja, ela é depositada dos conhecimentos, das luzes. Não é para esse povo sair sem alimento. Por isso que ele cobra mais daqueles que são os pastores, porque eles são os detentores desse conhecimento para ensinar, né? Para não deixar as pessoas com as suas dúvidas, com as suas nessas situações, né? Então é muito sério isso, muito sério. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, assim, muitas das vezes, né, são orações vazias, né? São caridades também vazias, né? Sem sentido, né? Porque não tá tratando realmente Jesus, não tá fazendo por Jesus, né? Então, é muito triste. Ver Jesus totalmente distante, né? E, e aí eles pensam, ah, não, a pessoa fazendo a caridade já mostra que é espiritual. Quem é você para falar isso, Ruth? Ninguém dá a vida pelo outro se não for espiritual, ninguém faz isso, uma caridade, se não for espiritual. Então, assim, eles pensam assim que é perda de tempo ficar estudando, meditando a palavra de Deus, porque aquela pessoa vai ficar muito egoísta ali e não vai fazer a caridade. E o irmão precisa da comida para ontem, né? Tem que ser agora. Então, assim, e pensa que não, que Deus não sabe, que Deus é que cuida. Ele falou, sempre tereis pobres entre vós. E ele cuida, né? E ele que administra tudo, entendeu? Então é muito complicado. Então esquecendo assim, não seja humano, o espiritual vai tirar essa humanidade de vocês, vai tornar vocês horríveis. É assustador, né? E não, quem faz a caridade já é a pessoa mais espiritual que tem. O resto é tudo julgador falso. Os fariseus, né? São considerados fariseus mais as pessoas espirituais, né? São considerados fariseus. Inimigas da igreja, né? A pessoa que falou, pois está errado, Jesus não falou isso não, ele ensinou assim. Nossa, essa que abre a boca é inimiga da igreja, que abre a boca é inimiga da igreja, né? Mas é a purificação que está acontecendo, e a igreja precisa abraçar a purificação, né? Então, é, não quer dizer que nós não vamos participar da igreja, não vamos ter essa vida pastoral, não, ao contrário, na divina vontade tudo tem ordem, né? Como era também com Jesus e com Nossa Senhora, né? Não só viveu no templo. Jesus foi muitas vezes, Jesus não disse para os apóstolos para fazer uma rebelião contra as sinagogas, nada. Ele sempre pediu para que eles fossem muito honestos, justos, íntegros, né? Eles que distorcia, porque eles não achavam nada para falar contra Jesus e inventava, porque o único jeito era mentir. Quando você não está na mentira, né? Quando você está na mentira e você olha para o outro e vê que não tem o que falar do outro, a única coisa que você consegue é fazer uma fake news. Eles faziam fake news de Jesus. Uma fake news que eles espalharam de Jesus. Tentando comprar aquela ideia para os outros também. E também dava dinheiro para quem pudesse ajudar nisso, né? Então eles faziam armadilhas, né? Porque, porque eles não têm o que fazer, né? Eles não podem falar nada contra Jesus porque não era verdade as acusações deles, né? Enfim, e as outras coisas que ele julgava é porque só viu o externo, não viu o interior. Ele falava, por que vocês não estão lavando as mãos antes de comer? Umas coisas assim, dos costumes lá, porque tinha muita coisa que tinha que fazer no dia. Então, eles viviam só ocupados consigo mesmos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Que a pessoa que é ativista pode viver assim. Não fiz essa obra ainda, não fiz essa oração ainda, não fiz isso. E vive ocupado em si mesmo. Aí vê o outro que tá mais tranquilo e fala que ele não reza, que ele não ama. É, porque ela vive um dia de cada vez e conforme a vontade de Deus. Então, na divina vontade, a gente não escolhe nada, é Deus que conduz tudo. E nós participamos, confessamos, comungamos, vamos à missa, temos uma pastoral, né? Participamos, seja alguém, tem pessoas que cantam, tem pessoas que leem, então, assim, cada um participa, né? E na paróquia em que nós participamos é a divina vontade, enfim, né? E ali a gente
tem um momento também de atividade, tem um momento também de oferta, né? Tudo certinho, tudo tem seu devido tempo, seu devido lugar, né? Mas não precisa ser nada exagerado. Mas o mais importante é fazer isso ao ouvir Jesus, porque aí você vai fazer não pela sua força, não do seu jeito, mas conforme a vontade dele, né? É conforme a vontade dele. É muito melhor do que você mesmo querer fazer do seu jeito, né? Então, não vamos deixar de participar na igreja, mas nós vamos ficar com o que Jesus ensina, né? E às vezes as pessoas podem pensar, né? São insensíveis demais. Nossa, que pessoa indiferente. Olha como ela fala do pobre, olha como ela fala. Mas vai ouvir Jesus, o que ele vê no coração da pessoa. Pode ter cara de dó na cara da pessoa, mas no coração às vezes vê, olha lá, filha, tá me martelando essa pessoa, tá me pregando essa pessoa. Essa pessoa não confia em mim. E às vezes a carinha é linda. Então a gente não fica na impressão, fica no que Jesus fala. Então nos tornamos sim, parece que vai perdendo essa. A gente até falou disso hoje no grupo, né? Vai ficamos indiferentes ao humano, porque a gente vai vendo também o que Deus está fazendo, o que Deus está revelando, né? Aí a pessoa fala, não, mas é insensível demais. Não, é mais sensível ainda, porque quem vê profundamente, vê com sensibilidade. Quem vê externamente, vê muitas vezes superficialmente, né? Então, por exemplo, você está vendo que a pessoa está ofendendo a Deus. É um pobre ali na rua, mas está ofendendo a Deus na atitude dele. E Deus está amando ele, querendo dar para ele oportunidade, ele não quer ouvir. Então ele está ofendendo a Deus, porque Deus está mandando ajuda. E ele não quer ajuda. Então você olhar profundamente e ver no coração dele, nossa, Senhor, realmente essa pessoa é muito ingrata, não tá te parecendo com você não, Senhor Jesus. Por mais que ela tá sofrendo aqui na rua, ela tá aceitando a cruz, porque, querendo ou não, a cruz tá na vida dela, o Senhor tá na vida dela, porque ela tá aceitando também a consequência de manter o vício dela, o pecado, mas ela tá aceitando a consequência também, que é viver na rua, e ela tá se resignando a isso. Então você vê tudo isso, você vê em Deus. Mas ao mesmo tempo você vê que, nossa, filha, eu tenho planos para essa pessoa. Mas ela não quer. O tratamento vai ser um meio para abrir o coração dela. Mas, olha, filha, não precisava ficar maltrapilha assim, filha. Tem família. E aí você vê o lado de Deus. Tá? Às vezes você fica com a pessoa e fala assim, mas você é muito sem vergonha, irmãozinho. Você é sem vergonha, hein? Aí você falar isso junto com as pessoas pastoral, elas vão te xingar. Pastoral de rua, imagina, você virar pro irmãozinho e falar, mas você é sem vergonha, hein? Você pode até fazer na brincadeira, mas você vai falar sério. Você é sem vergonha, hein, irmão? Todo mundo aqui querendo te ajudar e você arrumando desculpa, né? Mas você prefere o vício, hein? Que isso, você é louco. Se eu fosse você, eu não pensava duas vezes. Aceitava o tratamento agora. Credo, nem você. Você é louco. Você acha que essa vida que Deus quer pra você? Credo. Então tá bom, você quer sofrer aí? Tá bom, tudo bem. Deus também vai te. Beleza, mas saiba que você é muito burro. Tá sendo burro. Vai falar isso pra você ver. Todo mundo te xinga de ruim, de insensível. Essa pessoa não pode ficar mais na pastoral de rua porque ela não sabe acolher o irmão. Ela é horrível, horrível, né? E assim, mas aí a pessoa mais sensível ainda, porque é que olhou para a alma. Porque a sensibilidade verdadeira te faz olhar para a alma e não para a carne. Te faz ver além, né? Te faz ver o que está no profundo, do que Deus te ilumina naquela vida, naquela pessoa. Então te faz falar a verdade. E a quem fala a verdade e fala as coisas, muitas das vezes passa essa ideia de uma pessoa insensível, mas ela é mais sensível ainda, porque ela está dizendo algo que talvez ninguém nunca vai falar para a pessoa. Ninguém nunca vai ter coragem de falar, né? Então, é usar a justiça, né? Você pode olhar assim, mas a justiça talvez seja o atributo de Deus mais sensível que existe. Mais sensível que existe. Porque tem que ter força para ser justo, tem que ter a força de Deus para viver na justiça. E você ser servo dessa justiça, você ser usado para ser canal de justiça para Deus não é fácil. Então tem que ter uma sensibilidade com Deus e defender também a criatura, mas não o humano dela, mas a vida de Deus nela que ela está matando. Essa vida divina que é preciosa e que essa merece vida. Então, aí você é mais sensível ainda porque você pensa naquilo que realmente importa. E agir na justiça talvez seja o ato maior de sensibilidade que existe.
Deus se esconde, gente, às vezes se revela onde, é porque a gente vê tudo de ponta cabeça, tudo errado. Mas não tem misericórdia sem justiça. Não tem. Então, gente, às vezes para corrigir uma situação se requer mais sensibilidade ainda. Porque a insensibilidade é não importar. Então, entende que as pessoas pensam que não, elas não importando, elas falam que ela está sendo sensível. Mas a insensibilidade é não importar. Então, esse mundo jaz o maligno. Se olhar a humanidade, esse humanismo que se ensina aí vai totalmente contra o amor verdadeiro de Deus. É muito sério, 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 seríssimo, né? Então, é olhar a alma das pessoas, né? Então, essa é a primeira parte da meditação, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fiat Jesus, eu confio em vós.